E em resultados pessoais e profissionais, eu vou falar um pouquinho também sobre saúde mental e física, soft skills, e vou fazer um link entre cada um desses temas para que você realmente consiga entender como aplicar isso no seu dia a dia. As soft skills são habilidades e comportamentos que estão diretamente ligados ao seu relacionamento com você mesmo e com o outro. É algo que não é mensurável. Existem sim muitos testes que as empresas acabam utilizando para conversar, para falar ali com o funcionário sobre aquilo, mas não é algo tão mensurável assim. Então, por exemplo, você não consegue medir o tamanho da empatia de uma pessoa simplesmente em um teste que ela vai fazer. Então, é todo um contexto. Então, você também tem que tomar cuidado com o que você lê, o que você vê por aí, que algumas coisas também elas não são tão verdadeiras. Então, atente-se também aos conteúdos que você está absorvendo. A primeira soft skills que eu vou falar para você, eu vou falar em ordem alfabética, então não é por grau de importância, mas você vai entender que você precisa ter isso profissionalmente, amorosamente, academicamente, para sua vida isso daqui. Atitude positiva. Nem preciso me estender muito, porque é uma questão muito simples, né? Você não vai ficar ali se colocando como coitadinho sobre como o último biscoito do pacote, biscoito bolacha, independente da região aí que você estiver, mas que também entenda que a atitude positiva, ela vai te ajudar a se manter bem diante de qualquer situação. Então, se, por exemplo, lembrando lá do pneu do carro, se furou, o que vai acontecer? Eu vou ficar gritando, brigando, xingando, sentar no chão e ficar só chorando, não vai adiantar. Sem me estender muito, a segunda soft skills que eu coloquei aqui foi aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Sim, você precisa, já falei isso em outros vídeos também, que você precisa aprender continuamente. E as estratégias que você utiliza para que esse aprendizado realmente seja efetivo. Não adianta só ler um monte de coisa, só ver um monte de conteúdo e não absorver aquilo. Criatividade, originalidade e iniciativa. Nem preciso também falar muito sobre isso, né? Criatividade a gente realmente precisa ter, principalmente para viver em tudo isso que está acontecendo no nosso país, no mundo, né? Você precisa realmente ser original, ser criativo, ter iniciativa. A questão da proatividade, ela entra aqui também. Então, não ficar apenas parado, esperando coisas acontecerem, né? Realmente ir atrás e buscar esse primeiro passo, principalmente da iniciativa. Você já teve, você já está aqui, já está estudando, já está se desenvolvendo. Quarto, a comunicação e a comunicação não violenta. Já falei sobre isso também anteriormente. Comunicação é uma coisa muito importante. Eu tenho vergonha de gravar um vídeo, eu tenho vergonha de falar com as pessoas, eu tenho vergonha de fazer a apresentação. Desde que essa sua vergonha não se torne um empecilho para que você consiga se desenvolver, para que você consiga crescer profissionalmente, academicamente, ela é uma coisa que te protege. Mas se te fizer mal, se você acaba sendo impedido por essa vergonha, né, de fazer alguma coisa, então você precisa procurar algum tipo de ajuda, nem que seja uma mentoria, alguém que possa te ajudar nesse contexto, um profissional que realmente te ajude, ou você fica travado, de repente, por alguma barreira, alguma coisa até emocional mesmo, psíquica, então busque ajuda com isso. E a comunicação não violenta, gosto muito de falar sobre isso, porque o jeito que você se comunica é do jeito que você consegue transparecer para as pessoas o que você é. Não, mas eu falo de um jeito e ajo de outro jeito. Pior ainda. Então, nem quero falar muito sobre isso. Se você faz esse tipo de coisa, precisa realmente repensar. Empatia, se colocar no lugar do outro, principalmente em questão de trabalho, de estudo, né? Porque a questão do egoísmo hoje em dia ela é muito forte. Então, ter empatia, ajudar o outro, procurar pelo outro, entender, né? Eu vou falar um pouquinho ainda sobre trabalho em equipe, mas entenda que a empatia, ela precisa fazer parte da sua vida em todos os momentos, em todos os sentidos. Sexto, feedback. Feedback também já falei em um outro vídeo, mas reforçando aqui, sim, você precisa dar, receber, pedir. Se seu coordenador, se seu líder não faz isso com você, não é
o tradicional ali da sua empresa, né, aquilo que você faz, peça, converse com ele abertamente, com a sua equipe. Se você, de repente, é o líder, né, pode sim fazer isso, falar com a sua equipe, olha, eu gostaria de um feedback, como que funciona. Se não entende como funciona o feedback, pesquise um pouco, leia mais sobre isso, mas faça, porque faz muito sentido, não só de novo, para a sua carreira, mas também para a sua vida. De repente, você está tendo uma falha muito grande aí de caráter, e você nem faz ideia daquilo que você está fazendo com o outro. O sétimo, inteligência emocional. Gosto muito de falar sobre inteligência emocional, porque é bem a questão de como você se comportar, o que você fazer, que postura você vai tomar. Ah, mas inteligência emocional, não tenho dinheiro para ir no psicólogo. Não estou falando sobre ir no psicólogo. Pelo contrário, acho sim que todas as pessoas deveriam fazer terapia nessa vida, mas inteligência emocional, nós temos a professora psicóloga, que vai falar um pouco mais para você também sobre o assunto, mais na parte dela mesmo, da psicologia. Então, não vou me estender muito também. Inteligência emocional é bem muito simples às vezes, mas a gente precisa realmente rever como está sendo o nosso comportamento no nosso dia a dia, no trabalho, nos estudos, enfim. Oitavo, liderança e influência social. Liderança, se você não consegue ser um bom líder, se você acha que você não tem conhecimento, habilidade, atitude para isso, pelo menos pesquise e entenda como funciona. Você nunca sabe o dia de amanhã, se de repente você vai precisar liderar um grupo, um time, uma squad, enfim, né? E é muito legal você saber como que funciona esse tipo de liderança, mesmo que você não queira ser, mas pelo menos porque, caso precise, você levanta a mãozinha ali, opa, eu posso ajudar. A questão da influência social, um bom líder já é um bom influenciador, então não vou citar nomes de bons líderes aqui, porque senão entraríamos em algumas discussões, porque para mim um bom líder é X, para você um bom líder é X, então a questão mesmo da influência social é isso, como você influencia o outro, como você fala com o outro, daí entra tudo que eu já falei anteriormente, feedback, comunicação não violenta, a própria comunicação em si, e esse influenciar social, ele também entra um pouco lá no LinkedIn que eu te falei, como você está conversando com as outras pessoas, como você está realmente se posicionando. E em nono, eu coloquei orientação de serviço. Aqui eu tenho um probleminha, inclusive, eu sou extremamente voltada de serviço e a empatia. Eu sempre quero ajudar, quero pesquisar, quero trabalhar com o outro. Então, é uma coisa que falta muito para as pessoas, inclusive as pessoas na questão do egoísmo, né, elas não conseguem servir o outro, mas eu não estou falando de servir, chegar e entregar algo para outra pessoa, é orientação de serviço, de realmente se dispor ao outro. Pensamento crítico, pensamento analítico e inovação, em décimo que eu coloquei, e 11º, pensamento crítico e análise. Aqui, a gente não é orientado na nossa educação escolar e em nenhum momento da nossa vida a ter um pensamento crítico, a fazer análise, a ser organizado, a inovar. A gente sempre acaba entrando naquela bolha que todo mundo sempre fez assim, você vai ter que fazer assim e você não sai daquele contexto. Daí eu volto lá nas primeiras soft skills que eu comentei, sobre criatividade, sobre inovação. Então, quando você pensa criticamente, faz uma análise, e também tem essa questão da inovação, você consegue sim também se superar e se sobressair em relação às outras pessoas. Principalmente se você está participando, por exemplo, de uma entrevista, de um processo seletivo para um determinado curso, para uma bolsa, enfim, para estudar fora do país, há várias possibilidades, né? Então, o pensamento crítico não é de um dia para o outro que você simplesmente, você é analítico, você é crítico, vou inovar. É um processo, se você não é assim, você pode conseguir ser assim. 12º, eu coloquei persuasão e negociação. Sim, nós temos esse problema, a maioria da população, principalmente, a gente não consegue negociar muito bem.
muitas vezes a gente acaba só falando assim: "Ah, não, não, ah, tá tudo bem", só para se livrar daquele problema que a gente tem. Não, pode ser, não, tá tudo bem, é esse valor mesmo. Ah, eu posso ficar até mais tarde, e não negocia e ainda acaba se prejudicando. Aqui entra também aquela questão da saúde mental e física. Você não se programa, você não negocia, e você acaba não se dando muito bem. Em outros termos, você dança de modo geral mesmo, porque outra pessoa vai tomar a rédea daquilo que você deveria tomar, né, a liderança daquilo que você deveria fazer da sua própria vida, e você não negociando vai simplesmente ficar na mão de outra pessoa, e daí você vai adoecer porque você não se posicionou, vai adoecer porque você não pensou naquilo antes, vai adoecer porque você não está entendendo o que está acontecendo. A questão da saúde emocional e física, ela entra nessas soft skills exatamente por isso. Se você não consegue fazer aquilo, alguma outra coisa vai acontecer com você. Vai acontecer no seu corpo, vai acontecer na sua cabeça. E na cabeça eu tô falando lá dentro mesmo, ou na sua cabeça, ou no seu coração. De alguma forma o seu corpo vai reagir com isso. Então por isso que é importante você fazer coisas que também te ajudem ali no seu físico, no seu emocional. Já falei sobre o psicólogo, exercício físico. Acho que você já tá até cansado de ouvir falar sobre isso, tanto na TV, quanto na rádio, quanto nas mídias digitais, enfim. Em todo lugar se fala muito sobre isso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Algumas pessoas estão dentro de casa, apenas comendo e engordando, e algumas pessoas estão fazendo exercício dentro de casa. Então você precisa se cuidar e ver o que funciona para você. Funciona um alongamento? Funciona um não comer X coisa? Funciona eu dar uma caminhada dentro da minha casa, ou então no meu prédio mesmo, com todo cuidado, claro, né? E o que funciona para você, para que você mantenha também essa integridade física, emocional, psicológica e tudo mais. Coloquei também sobre o 13º, sobre projeto e programação de tecnologia. Eu participei de um evento, né, com mulheres na tecnologia, e uma mulher ainda falou assim, que a programação de tecnologia, ela é uma segunda língua que todos precisaremos falar em algum momento. Já está virando, além de português, inglês, espanhol, italiano, francês. Sim, todos nós precisaremos entender pelo menos um pouco sobre isso. E daí entra bem na hard skills, então nem vou me estender nessa parte, porque temos outros profissionais muito mais especialistas nessa parte do que eu entraria. Então, vamos deixar para eles. Em 14º, eu coloquei um pouco raciocínio e solução de problemas e ideação. Sim, solução de problemas, vou focar nisso daqui. Por quê? Geralmente a gente só arruma problema, a gente não tem a capacidade de solucionar. Então, quando eu arrumo um problema, eu acabo arrumando outro problema para resolver um problema. E eu vou colocar um exemplo muito claro aqui. Eu não tenho dinheiro, eu vou no banco, eu faço um empréstimo, daí além do problema que eu tinha com a dívida anterior, eu vou ter um outro problema de pagar a nova dívida que eu fiz. Então, entrando um pouco ali em finanças, né? Mas a ideia nem é essa daqui, é só um exemplo para você entender da solução de problemas, que a gente acaba fazendo isso praticamente no nosso dia a dia o tempo todo, na ânsia de fazer coisas, né? E além disso, no 15º, eu coloquei sobre resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade. Resiliência, já expliquei sobre isso também aqui. Tolerância ao estresse, aqui vai entrar um pouquinho também o trabalho sobre pressão, como que eu estou me comportando, e assim, todo o meu dia a dia, todo o estresse que eu gero, como que eu lido também com isso. E além disso, ter essa flexibilidade, essa resiliência de realmente conseguir lidar com tudo isso, sem explodir, sem estourar, sem descontar em todas as pessoas à nossa volta, né? 16º, resolução complexa de problemas. Vai entrar um pouco ali no que eu falei sobre a resolução de problemas, que a gente geralmente acaba, é uma coisa simples, a gente vai lá e faz toda uma bagunça, gira
coisas entrando num looping que não fazia o menor sentido. 17º, resolução de problemas e experiência do usuário. Sim, precisamos entender sobre isso, principalmente aqui na área de tecnologia. 18º, trabalho sob pressão. Algumas pessoas, elas não lidam bem com o trabalho sob pressão. Então, o que acontece? Se você não lida muito bem com metas, com gritos, xingos e coisas estranhas que não fazem muito sentido para algumas pessoas, isso daqui vai te adoecer. Então, se você não consegue lidar com o líder que é extremamente persuasivo, com uma equipe que é extremamente acomodada, então você precisa rever qual tipo de trabalho você quer e qual empresa, qual carreira você quer seguir, porque sempre vai ter algum tipo de pressão ali para você, para fazer alguma entrega, para fazer algum trabalho, para entregar algum trabalho também, inclusive nos estudos, com a sua equipe, com seus colegas, até na sua família, às vezes você também sofre uma pressão. Então, se você não consegue lidar com isso, isso é uma coisa muito importante para ser pensada e estudada. 19º, um trabalho em equipe. Eu falei um pouquinho dele anteriormente já, mas quem não consegue trabalhar em equipe hoje em dia e não tá bem, porque um trabalho em equipe, ele é essencial. Ah, mas eu trabalho sozinho, eu sou empreendedor, mas você sempre precisa de gente, você sempre precisa se comunicar, você sempre precisa passar uma tarefa. Se você não consegue terminar um trabalho, se você não consegue, você precisa pedir ajuda. Se você não consegue pedir ajuda, tá outro problema que você precisa resolver. Então, o trabalho de equipe, ele também entra em todo um contexto que você precisa parar, pensar e refletir. Por que eu não consigo trabalhar em equipe? Eu sou egoísta? Eu sou uma pessoa que não consegue me comunicar direito? Qual que é o problema? O que está faltando? O que eu preciso fazer? E por último, eu coloquei o uso e monitoramento de controle de tecnologia. Então, também entra bem um pouco assim, na parte de hard skills. Outros profissionais também já estão falando aqui no nosso curso. Aqui estão algumas das soft skills que a gente precisa. Então, não coloquei todas, como eu falei. Eu usei um pouco do Fórum Econômico Mundial, um pouco do que eu já estudei, que eu já fiz um curso de soft skills voltado para a gestão de projetos. Então, era um pouquinho diferente, porque são algumas outras habilidades que a gente precisa ter em projetos, mas, de modo geral, na tecnologia, essas 20 que eu comentei agora é o que mais pesa, é o que mais precisa. As pessoas têm uma ânsia de fazer a entrega e acaba não se envolvendo ali e entendendo o prazo, não entendendo o que precisa fazer, nem pensa direito, já quer resolver, já quer entregar, não pede ajuda, não consegue se organizar. Isso daí tudo acaba atrapalhando no seu projeto, no seu estudo e em tudo que você acaba fazendo. Então, quando você trabalha em equipe, você se predispõe àquilo, você tem que entender que sim, não há problema algum pedir ajuda, dizer para o seu coordenador, para o seu líder, olha, acabou, deu ruim aqui, não, eu preciso de ajuda, preciso entender como que está funcionando, o que eu preciso fazer, e é isso. Eu agradeço a atenção, eu me despeço e até a aula ao vivo. Tchau, tchau!